Olá, estamos começando aqui na Think TV mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que você acompanha todas as noites aqui nos canais 25 e 525 da NET. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e a partir de agora você pode interagir e participar do nosso programa. Você pode nos contactar através das redes sociais, nós temos aí o Facebook, nós temos também o Instagram, nós temos o site www.thinktv.com.br e você pode fazer a sua sugestão de pauta, fazer a sua reclamação, você pode fazer a sua reivindicação, que nós estamos aqui nesse programa para prestar serviço. Então, participe sempre da Think TV, essa programação que é feita especialmente para você. E da nossa redação, nós recebemos hoje, é bom destacar, os assuntos positivos das nossas cidades, começando pela cidade de São José dos Campos, onde a Guarda Municipal, essa Guarda Municipal, que é uma das mais equipadas do país, a partir de agora eles vão utilizar uma microcâmera acoplada em seus uniformes com o objetivo de aumentar a segurança dos munícipes e também dos agentes durante as operações da corporação. A adoção do equipamento também aumentará a qualidade das provas administrativas e judiciais produzidas nos locais das ocorrências. É uma iniciativa moderna, interessante da Prefeitura, Guarda Municipal, onde cada um dos guardas terá, dentro em breve, a sua câmera para filmar todos os movimentos, todas as ações. A Guarda de São José, eu repito, é uma das mais equipadas do Brasil. Ainda na Prefeitura de São José dos Campos nos chega a informação para você que utiliza do transporte público da cidade, que a Prefeitura deu início a mais uma importante etapa da construção do novo modelo de transportes públicos do município, com a publicação do edital de licitação para a concorrência pública internacional do serviço. Então o prazo já foi da abertura da licitação já está em vigor e até o dia 17 de agosto as empresas apresentam as suas propostas. Essa construção do novo modelo de transportes públicos foi iniciada em janeiro de 2019, quando a Prefeitura e a Fundação Getúlio Vargas firmaram um contrato para a realização de estudos, análise, acompanhamento e reformulação do atual sistema de transportes. Provavelmente nós teremos aí em 2021 uma nova ou algumas novas empresas cuidando do transportes público da cidade. Então esperamos aí veículos modernos para melhor atender o usuário e também maneirando no preço da passagem do transporte coletivo, não é verdade? Guaratinguetá também nos chega a informação através da Prefeitura da cidade que ela está realizando nesse momento de pandemia a distribuição de máscaras nas feiras livres da cidade. Já foram contabilizadas cerca de 6.000 distribuídas aos feirantes e clientes. E vale ressaltar que a máscara é de uso obrigatório nas feiras e estabelecimentos comerciais. Uma boa iniciativa da Prefeitura, que outras também copiem essa iniciativa, porque nesse momento de pandemia todos têm que sair de casa devidamente mascarados, não é verdade? Pindamonhangaba. Essa é uma notícia muito interessante e Pindamonhangaba merece os aplausos aqui dos seus moradores e também de todos aqueles que visitam a cidade. Uma importante ação da Prefeitura junto à concessionária de energia EDP e as empresas operadoras de telecomunicação está removendo aqueles emaranhados de fios soltos, desatualizados ou obsoletos entre os postes da região central. O objetivo é, além de trazer uma estética melhor na área comercial, garantir a segurança dos pedestres que circulam pelas vias públicas. Não só em Pindamonhangaba, como em todas as cidades, você tem aquele emaranhado de fios, né, que às vezes, obsoletos como são, eles caem na calçada e muitos têm uma ponta de eletricidade e pode até causar, eletrocutar alguém. Então é uma iniciativa interessante da Prefeitura, removendo aqueles fios que também não pega bem, fica feio, né, e deixa a cidade um pouco triste. E vamos utilizar então, copiar o sistema europeu, não é verdade? Na Europa você sabe que toda a fiação ela é subterrânea e Pindamonhangaba já dá o primeiro passo para que isso chegue a ser copiado um dia. Bem, Taubaté, ela anuncia a retomada da produção da fábrica da Ford a partir de amanhã, dia 1º de julho. A produção da unidade estava parada desde 23 de março
como medida para evitar a disseminação do coronavírus. Então, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a planta que fabrica os motores e transmissões tem atualmente 790 trabalhadores. E os funcionários entraram em férias coletivas em 23 de março. Então, a partir de amanhã, uma boa notícia, a fábrica de Taubaté estará voltando às suas atividades. São informações aqui da região, no nosso Pense Nisso. E, como eu disse, você pode participar fazendo a sua sugestão de pauta. E nós recebemos, durante esse período do Pense Nisso, várias solicitações. E uma delas, que nós vamos mostrar no programa de hoje, é da Vila Guarani, Vila Maria e também Vila Terezinha, na região central de São José. Eles reclamam de um portão. Esse portão, ele está lá há muitos anos e está impedindo a passagem dos moradores desses bairros até a região norte da cidade, até o parque da cidade. E nós fomos lá conferir. E você vai acompanhar aqui no nosso Pense Nisso. Vamos ver. Muito bem, nós estamos aqui no Parque da Cidade, em São José dos Campos, esse bonito parque onde a população utiliza para passeios, atividades esportivas, enfim, eventos. Grandes eventos acontecem nesse salão que nós estamos mostrando aqui, o Salão Gaivota. Salão Gaivota que já trouxe aqui grandes eventos e outros que virão, com certeza. E estamos na Rua Maceió. Esta é a Rua Maceió, bem na lateral do Parque da Cidade. Ela pertence ao parque e aqui concentram-se algumas entidades, né, como a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Nós estamos nos aproximando agora da Fundação Cassiano Ricardo. Nós temos aqui também o Projeto Guri, que é desenvolvido num desses pavilhões da antiga tecelagem Paraíba, né? E temos também o Fundo Social de Solidariedade, que fica nesse complexo da antiga tecelagem Paraíba. Então é um lugar amplo, algumas outras empresas também fazem parte desse complexo. E aqui é a Rua Maceió, onde nós estamos transitando. Estamos transitando na Rua Maceió até um determinado ponto, até um determinado limite. Porque aqui, onde nós estamos chegando agora, há um portão que impede a passagem do transeunte, do morador, para acessar a Vila Terezinha ou então acessar a Vila Guarani. Esse portão ele existe, está aí, está trancado, fechado. E o morador da Vila Guarani e também da Vila Terezinha, ele não tem acesso do seu bairro até o Parque da Cidade. São 300 metros. Há um portão onde nós estamos mostrando e um outro portão lá no fundo. E esses dois portões interrompem a passagem dos moradores que querem fazer uma caminhada aqui no Parque da Cidade. Se, porventura, o morador de um desses bairros quiser chegar até o Parque da Cidade, ele vai ter que atravessar o viaduto Marcílio Fiore, pegar a Teotônio Vilela, subir a Minas Gerais, andar aproximadamente 3 a 4 quilômetros para chegar aqui, nesse ponto, sendo que ele poderia atravessar em 300 metros e estar no Parque da Cidade. Então os moradores perguntam para a administração por que esses dois portões interrompendo uma rua da cidade de São José dos Campos. Afinal de contas, esta é a Rua Maceió. Aqui à esquerda você está vendo aí o complexo antigo da tecelagem Paraíba, onde há algumas empresas, né? Algumas empresas estão aí sendo administradas pelas pessoas que estão à frente do espólio da tecelagem Paraíba. Algumas empresas estão trabalhando normalmente aí. Só elas têm acesso a esse ponto, a esse local. Então esse portão, ele interrompe a passagem de moradores, de veículos, enfim. É uma rua da cidade, interrompida por dois portões que tem a exclusividade da tecelagem, da antiga tecelagem Paraíba e essas empresas que aí estão. Então fica a pergunta aí dos moradores do porquê dessa preferência para essas empresas e para esses que utilizam esse local aqui, que um dia foi de uma das maiores empresas têxteis do Brasil, a tecelagem Paraíba. Então vamos buscar aí a resposta dos nossos administradores.
Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de se ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então, ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então, passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então, coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11 99440 5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Destaque Vidros. Gente, há 30 anos no mercado, realizando o sonho de quem realmente contrata hoje, né? Divisórias em vidro, portas, janelas, sacadas, enfim, dá para fazer o que você imaginar. O Ronaldo aqui, ó, tem mais de 30 anos, diz que dá para fazer. Certo, Ronaldo? A gente está aqui para atender o que precisar, na linha de vidros, esquadrias de alumínio, inox, fachadas, ACM, enfim. A gente tem hoje especial para mostrar para vocês aqui, é uma divisória de ambiente, que é essa que está mostrando aí no vídeo para vocês verem, que é um vidro leitoso, e esse sistema é todinho para fazer ambiente separado das salas e também me serve como lousa aqui na nossa sala de reunião. E o importante desse sistema é que ele não tem rolamentos, ele corre totalmente embaixo o peso, então pode fazer piso teto até com 3 metros de altura. Olha só que legal, você consegue dividir os ambientes, tá certo? Você conferiu na tela agora. Isso é novidade, isso é lançamento e o Ronaldo tem para você também. Trabalha com box também, puxadores, muita coisa, né? Aqui a gente tem bastante variedade, a gente estamos na Rua Paraibuna, número 699. Então passando uma linda reforma aqui, eu quero que vocês venham conhecer. E sem dúvida é a loja mais bonita de São José dos Campos na linha de vidros, esquadrilha de alumínio e inox. Venha fazer um orçamento sem compromisso. A loja toda climatizada e com estacionamento aqui na porta. Liga agora, fala com o Ronaldo, tá certo? Tenha certeza, vai receber o atendimento aí personalizado. Essa é a Destaque Vidros. Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no Forbride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de R$980 a R$2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas.
maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar o seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. Muito bem, você viu aí a situação do portão ali na Tecelagem Paraíba, que impede a passagem dos moradores da Vila Terezinha, Vila Maria e também ali da Vila Guarani, com acesso à região norte da cidade, principalmente ao parque da cidade. Vamos esperar que as autoridades se pronunciem a respeito desse portão. Muito bem, nós vamos agora para a entrevista do dia. Te convido para acompanhar mais um assunto interessante e mais um convidado muito especial. Vamos lá? Na entrevista do dia do nosso Pense Nisso, hoje trazendo um convidado muito especial. É um bate-papo internacional hoje aqui no nosso programa. Ele é um jornalista de São José dos Campos e que se aventurou pela Europa e consegue êxito na Europa. E o nosso entrevistado de hoje é Caio Marinho, a quem nós agradecemos a participação, tirou um tempinho nessa vinda rápida aqui ao Brasil para vir até o estúdio aqui da nossa Think TV, para bater um papo conosco e para que você conheça um pouco melhor esse jovem que hoje faz sucesso na Europa. Tudo bem, Caio? Gisele, obrigado pela presença, tudo certo, prazer em estar aqui com vocês e com o seu público. Prazer é nosso. Bom, Caio, você é um jornalista, um jovem jornalista aqui de São José dos Campos, né? Trabalhou em alguns veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão. Conta um pouco para a gente aí dessa sua passagem aqui pela comunicação da cidade. Tudo começou em 2009, quando eu comecei a faculdade de jornalismo na Unital. E eu tinha um professor chamado Robson Monteiro, meu professor de rádio. Robson Monteiro, que trabalhou na Rádio Cacique, fez muito sucesso em Taubaté. E ele deu... Passou pela Piratininga de São José também, né? Passou pela Piratininga de São José também. Rádio Piratininga, sim. Dele. E ele passou um trabalho para a gente entrevistar alguém, algum jornalista, algum repórter do meio que a gente que quisesse continuar, quisesse seguir. E como eu gostei muito de rádio, eu conheci o Zezinho Frige, um esportista, trabalhava no Museu do Esporte. Então até foi uma grande amiga também, Fabiana Luckmeier, que era psicóloga, e falou do Zezinho Frige. Liguei pro Zezinho lá no museu, foi muito gentil, falou, vem aqui então pra gente bater um papo. Zezinho Frige, você conhece, você que é nosso telespectador, já esteve participando do nosso programa aqui, foi o fundador do Museu do Esporte, é um patrimônio vivo do esporte da cidade de São José dos Campos, grande jogador de futebol de salão. Batemos um longo papo e é esse Zezinho Frige que o Caio está se referindo. Ele deve estar assistindo a gente, um beijão pra você, Zé. E aí ele... fiz a entrevista com ele pro trabalho e ele me contou do programa que ele tinha aos sábados na Rádio Logos, programa Opinião Regional, e me convidou para fazer uma participação que era para falar dos patrocinadores que ele tinha, dos apoiadores culturais. E dessa uma participação foram 10 anos bem vividos na Rádio Logos todo sábado, já foram centenas de entrevistados, entrevistados de renome, entrevistados locais. Então foi aí que eu comecei e do Opinião Regional, onde o Zezinho me abriu as portas, aí passei depois pela rádio do Lano Brito, na rádio na época Rádio Eldorado, AM 1290, aí depois fui trabalhar com você na rádio SP Rio, depois fui para a rádio CCR, depois fui fazer um intercâmbio na Irlanda, voltei, depois entrei no Grupo Bandeirantes e agora trabalhando em Portugal. Grandes emissoras aqui da nossa cidade, trabalhou também na Rede Band, né? Teve outros convites aí de grandes emissoras do Brasil, mas o Caio eu conheço bem, é aquele menino arrojado, né?
E quando ele cisma com uma coisa, ele vai para cima mesmo e tem que dar certo. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar, como você enfrentou também uma ida para a Irlanda, não foi? Foi em 2015, porque assim, na nossa profissão, hoje a gente tem que se destacar e tem que ter conhecimento. E o inglês é um deles. Hoje, para você trabalhar em qualquer área, você precisa do inglês. Você não vai conseguir um emprego se você não tiver o inglês. Hoje é um requisito mínimo. E eu aqui no Brasil, graças a Deus, meus pais prezaram muito pela minha educação. Eu estudei o ensino fundamental em escola pública, na escola Aura Cantinho Rodrigues, ali em frente ao Center Valley. E no ensino médio eu fui estudando no Objetivo. Só que meu pai falou, filho, agora está na hora de você fazer o inglês. Comecei a fazer inglês com 11, 12 anos de idade. Peguei a base, mas não é a mesma coisa de você estudar num país em que fala a língua. Aí juntei um dinheiro. Meu pai falou, filho, agora é a hora. As coisas aqui no Brasil não estavam muito bem. Eu tinha saído da rádio CCR e falei, pai, agora é a hora de tentar um novo rumo aí, fazer o inglês. Eu acho que agora é a hora. Fiquei 1 ano na Irlanda, trabalhando, fazendo bicos lá e aperfeiçoando inglês. Mas essa ida sua à Irlanda, ela foi tranquila ou você teve dificuldades até chegar à Irlanda? Do sonho até a realidade? Não, a gente passa muitas dificuldades. Eu estou perguntando isso para que você esclareça aí o nosso telespectador que tem intenção de sair do Brasil, principalmente num momento como esse aqui, né? É tão fácil assim, cara? Não. Na primeira vez, na Irlanda, fui mais com a intenção de estudar e tentar, se eu conseguisse um emprego lá, eu ia tentar ficar por lá. Mas é muito difícil. Primeiro, que não é o seu idioma nativo. Mesmo você aprendendo e falando inglês, não é a mesma coisa que você falar a língua nativa deles. Você tem um pouco de dificuldade. Você não consegue a conversação, não é igual você fala o português. E tem um certo preconceito por parte deles também, querendo ou não, porque eles pensam que a gente está indo lá para tomar a posição no mercado de trabalho. Então eles têm um certo receio, sabe? E outra é você conseguir se legalizar nesses países. Tanto é que Portugal ficou muito fácil, Portugal facilitou muito, por isso tem muitos brasileiros indo para lá. Não é fácil. Então nessa primeira passagem na Irlanda fui mais para estudar, mas assim, não consegui, tive que voltar ao Brasil em plena crise econômica. Mas por que da volta? Porque assim, para você ficar lá em Portugal, ou na Irlanda, desculpa, para você ficar na Irlanda, ou você conseguiria um emprego, contrato de trabalho, ou você iria você pode comprar mais um curso de inglês, só que era muito caro na época. É caro ainda, né? Então não tinha essa condição. Aí eu resolvi voltar para o Brasil, dar um tempo, voltar a trabalhar na área, para depois tentar voltar para o exterior. Porque, querendo ou não, quando você vai morar para fora, Dirceu, você vê que lá sim tem... o Brasil é maravilhoso, mas o que pega mesmo é a segurança. E como é que se lida com a saudade? É difícil. Na primeira vez, quando eu fui para Irlanda, foi muito difícil. Meus pais, a gente se falava, porque assim, nunca tinha saído do Brasil. Nunca. Foi a primeira vez. Então, assim, ficar tanto tempo longe, foi 1 ano. Mas foi 1 ano tenso. Agora, nessa segunda vez, com mais maturidade, aí sim, assim, porque ainda bem que hoje a gente consegue se ver por vídeo, né? Mas a saudade é muita saudade. Mas assim, é uma coisa que a gente consegue, tira umas férias, vem pra cá, visitar a família igual eu vim agora dessa vez. Mas eu acho que quem quer mesmo crescer, acho que tem... Nada é fácil, né? Então assim... Você esteve em 2015 na Irlanda, né? 15, aí retornou ao Brasil. Fiquei até 18 aqui. Isso. Você ficou aqui, trabalhou numa emissora de rádio aí, algumas emissoras, né? E também na Rede Bandeirantes, né? Rede Bandeirantes. Bom, você tinha ali um futuro na Rede Bandeirantes. Eu sei que outras grandes empresas de comunicação do Brasil queriam o seu concurso, pela competência que você tem. Mas você sempre falava que tinha um desafio de voltar para a Europa. Sim. Né? E o seu foco era Portugal. Eu lembro que você falava sobre isso. Sim. Né?
E por que você mirou novamente seu olhar para a Europa e deixou de lado o Brasil? Porque assim, Dirceu, eu acho que quando a gente quer crescer profissionalmente, qualquer área, não só a área de jornalismo, mas você tem que querer aperfeiçoar, fazer cursos, e eu senti que Portugal, além do idioma, porque assim, poderia ter ido para qualquer lugar do mundo, mas Portugal você tem a facilidade do idioma, você tem a facilidade de você poder entrar, trabalhar na sua área, ainda mais na nossa área, que é uma área bem desafiadora e bem concorrida. Então, em Portugal tem sim mercado para brasileiro, apesar de ser um pouco restrito, mas sim tem. Então é mais fácil trabalhar na área em Portugal do que trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. Você tem um idioma e outra, fazer um curso, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação fora, o pessoal pensa que é difícil, mas não. É bem mais em conta fazer um mestrado, uma pós-graduação fora do que no Brasil. Um mestrado no Brasil você vai gastar aí 2 anos, 40, 50 mil reais, enquanto em Portugal ou na Europa você vai gastar 10, 12 mil reais 2 anos. Então vale a pena. Então assim, o brasileiro acho que é muito acomodado, Dirceu. Então quem quer mesmo ir, vai porque vale a pena. Legal. Antes dele ir para Portugal, o Caio criou um blog com entrevista de personalidades aqui do Brasil, né? Não só regional, a nível nacional. Ele apresentou na época, falou, a minha ideia é essa, eu achei que era um pouco difícil aquele desafio que ele estava criando para ele mesmo. Foi? Papo de casa. Papo de casa. E aí o Caio me sai para entrevistar personalidades, né? Ele foi entrevistar personalidades de São José, dos Campos, de Taubaté, de Ubatuba. Mas aí, de repente, eu vejo o Caio no Congresso Nacional entrevistando deputados e entrevistando até, na época, o deputado Bolsonaro, não foi? Sim. Foi assim. Como é que foi isso? Foi um programa que começou do nada. Foi um grande amigo meu que morava no meu condomínio, Matheus Estevão, que é um grande cantor. Matheus, um grande abraço a você, faz sucesso aqui na região. Falei, Matheus, vem em casa tomar uma cerveja e vamos gravar um programa piloto, um teste, para ver como é que se sai. Era assim, sem compromisso, era gravar um programa. E a entrevista ficou tão bacana e deu tanta repercussão, tanta visualização, porque hoje em dia com o celular, o pessoal acessando, você joga no Facebook. Quando eu vi, já tinham milhares de visualizações, o Matheus compartilhou também. Falei, vou dar continuidade. O programa não tinha, o programa ainda não tinha nome. E no início da entrevista eu falei assim pro Matheus, isso é um papo de casa. E ficou papo de casa. Eu gostei do nome. É um papo descontraído. O que aconteceu? Aí eu fui tentando gravar entrevistas. E graças a Deus, nesse nosso meio, a gente acabou por fazer amizades e consegue ficar mais fácil chegar nas pessoas. Então, eu consegui gravar com o Padre Antônio Maria, que foi uma entrevista maravilhosa. Ele contou sobre a amizade com o Roberto Carlos. Eu gravei, consegui uma entrevista, foi a segunda entrevista que ele deu com o William Vac, logo após aquele episódio que ele foi demitido da Globo. Ele só tinha dado entrevista pro Porchat, no programa que ele tinha na TV Record. Então foi uma entrevista muito bacana também. E foi com Oliveira Andrade, também da Rede Bandeirantes. E nesse projeto, tinha um projeto de reportagens especiais. A primeira reportagem eu fiz com a família do Gabriel Medina. Eu fiz uma entrevista com toda a família na casa dele em Maresias, na cidade de São Sebastião. E a segunda foi qual o futuro do Brasil. Então, eu fui até o Congresso perguntar pros deputados. É aí que eu vou entrar. É aquele jornalista joseense, né, que vai fazer um programa de entrevistas, ou muitos, né, e fica aqui na região. Já é difícil, né? É difícil. É difícil você... Às vezes você não tem apoio nenhum, né? Então vai pela coragem, pelo esforço mesmo de fazer essas entrevistas. A gente sabe como é que é, você imagina como seja. Mas aí o Caio diz, olha, isso aqui ficou pequeno para mim, entrevistar o William Vac, entrevistar o Oliveira Andrade, eu vou para Brasília. Foi do nada, foi uma loucura. Você vai para Brasília? Vou para Brasília. E aí o Caio juntou a malinha dele um dia e falou, estou indo que eu já estou com algumas entrevistas marcadas lá. Bom, daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, ele vai falar sobre a saída de Brasília, e de Brasília ele já foi para Portugal. Ele entrevistou Michel Temer.
lá em Portugal. Já, aqui no nosso Pense Nisso. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. A Escola de Teatro Sérgio Mamberti oferece ao ator-aluno uma equipe técnica especializada, diretores teatrais, técnicos de iluminação e sonoplastia, figurinista e cenógrafo. A escola também disponibiliza ateliê de criação, camarim, sala de ensaio, cafeteria e palco formato italiano, com capacidade para 75 lugares. As turmas são divididas por faixa etária e, ao final dos cursos, há uma apresentação de um espetáculo teatral inédito. Curso para adultos a partir dos 16 anos, curso para adolescentes dos 10 aos 15 anos e curso para crianças dos 5 aos 9 anos. A escola tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do ator-aluno. Em cada etapa há a ampliação de diferentes técnicas teatrais, visando o desenvolvimento pessoal e a profissionalização. Eu estou aqui na Funiartes, Funilaria e Pintura, há 25 anos no mercado, e a Cris Marcondes é a proprietária aqui da funilaria. Cris, tem um diferencial na franquia, né? Como que é? Exatamente, nós estamos parcelando a franquia em 6 vezes sem juros ou com juros baixinho até em 12 vezes, tá? E para cliente particular também o mesmo processo. E se for pagar acima de 6 vezes em 12 vezes, qual é a taxa de juros? Se eu não me engano é 0,7%. Maravilha. E tem um serviço super legal que se chama Box Rápido, como é? Exatamente. Quando o cliente normalmente hoje não tem muito tempo, né? Então ele precisa fazer um serviço rápido, ele deixa de manhã, né? Nós abrimos a partir das 7h30 e pega no final do dia, aí 5 horas da tarde. Então é só um dia que ele vai ficar sem carro. E a gente tem o serviço de leve e trás também. Então a gente pode levar o cliente e depois buscar para poder ele deixar o carro aqui para... Nossa, comodidade, facilidade, praticidade, adorei. E quais são as seguradoras conveniadas? Olha, a gente atende todas as seguradoras, tá? Nós somos conveniados com a Mafre, com a BB Seguros e com a HDI, mas isso não impede que nós trabalhamos com todas as seguradoras. Perfeito. Inclusive, um testemunho aqui, eu já fui cliente, trouxe o carro da minha mãe, nós não tínhamos seguro e fomos bem tratados, ótimo atendimento e um preço super bom. E quem quiser vir trazer seu carro aqui, qual é o endereço? O nosso telefone é 3921-3521, o nosso endereço é Rua Noruega, número 87, Vila Letônia. E redes sociais, tem? Tem, no Instagram e no Facebook é Funiartes normal, Funiartes, Funilaria e Pintura. Então, você, se precisar, venha para cá, você vai ser muito bem atendido, o seu carro vai estar em ótimas mãos. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas a pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar!
Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, esse programa que presta serviço todas as noites aí na sua TV. Muito obrigado pela sua sintonia, hein? Você acompanha a gente pelos canais 25, 525 da NET e Claro, e hoje para mais de 1,5 milhão de assinantes. Muito obrigado a toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas, que sintonizam a TIM TV e o nosso Pense Nisso, sempre com uma entrevista especial. Hoje você está ouvindo aí um bate-papo com o Caio Marinho, que é um jornalista de São José dos Campos e que hoje atua em Portugal. Ele que passou por algumas emissoras de rádio da cidade, da região, emissoras de TV, as mais importantes do Brasil, e agora está na TV portuguesa, no Jornal de Portugal. Ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Caio, nós estamos falando sobre a sua ida a Brasília. Aí você se invocou e falou, eu vou lá entrevistar as personalidades que cuidam desse país. E como é que foi isso? Foi assim, foi do dia pra noite. Eu tinha um programa, fazer um jornal numa rádio aqui de São José, no qual você participou também, Bom Dia São José. E o Eduardo Cury foi ao programa, bateu um papo e eu falei, deputado, tenho vontade de ir a Brasília entrevistar os deputados, né? Só um adendo aqui, ele está falando de umas personalidades aqui de São José, olha, falou do Zezinho Frige, falou do Lano Brito, está falando aqui do Eduardo Cury, todos eles já passaram por esse programa. Então, sim, estamos importantes, hein? E o Eduardo falou assim, Caio, combina quando você quiser, vá a Brasília, eu te recebo e te apresento para uns deputados. E foi, comprei a passagem, fui, combinei tudo com a assessoria dele, falei, Eduardo, estou indo a Brasília, ele me recebeu em Brasília, muito bem, me deu uma bela de uma entrevista, e eu saí nos corredores do Congresso perguntando para os deputados qual o futuro do Brasil. E nesse meio tempo, eu falei assim, eu vou tentar uma entrevista com o Bolsonaro, porque naquela época, e foi bem no dia que o Tiririca foi ao plenário falando que ele não ia ser mais candidato. Então eu fui lá, tanto é que eu posso falar que eu almocei com o Bolsonaro, porque eu tinha dois jornalistas entrevistando o Bolsonaro, a Band e eu. A Band fez entrevista com ele, depois ele me atendeu. Foi muito solícito, bastante educado. O filho dele também, o Carlos Bolsonaro estava lá. O Eduardo Bolsonaro estava lá. E fiz a entrevista com ele. E bem na hora, o Tiririca deu aquela falando aquele... Anunciou que não seria e depois Exato. foi, né? Tá. Só que assim, eu falei assim, eu preciso fazer uma gravação no plenário, porque assim, eu não tinha ideia nenhuma de quem que eu ia entrevistar lá. Falei, eu vou pegando os deputados aleatórios. O único que estava certo era o Eduardo Cury. E eu fui até o plenário e tava lá uma discussão toda, e eu perguntei para o segurança, onde que eu posso fazer uma filmagem aqui, pegar o plenário? Ele falou, olha, vai até o final do corredor, tem a escada, e em cima é onde fica a área de imprensa. Lá, a Globo não está lá, o pessoal da Globo não está lá, então pode pegar a área deles para você fazer a filmagem. E quando eu subo, então lá tem as divisões, rádio e estúdios de rádio e estúdios de TV. Quando eu subi, que eu tô andando, passando pelo estúdio de rádio, para chegar onde o segurança tinha me falado que era para fazer filmagem, quem que eu vejo sentado? Tiririca. Foi na hora que eu me cumprimentei, me apresentei, falei que era um jornalista de São José dos Campos, estava fazendo uma reportagem especial dentro do projeto Papo de Casa, tudo para internet. Ele falou, não, eu dou uma entrevista para você. E eu perguntei para ele, porque era qual o futuro do Brasil, para os deputados poderem responder, depois de tanta corrupção, qual era o futuro do nosso país? E foi uma entrevista, posso falar que foi a primeira entrevista que ele deu depois daquilo. Então, assim, deu uma grande repercussão. O Michel Temer, na época que também era presidente, consegui também uma fala dele através de um assessor que eu conheci lá, que fez a assessoria para o ex-ministro da Saúde na época, o ministro da Saúde da época. Então, foi bem bacana, Dirceu. Deu uma boa repercussão nas duas reportagens especiais. Não, repercutiu muito bem mesmo, inclusive essa com o Bolsonaro, que na época já era pré-candidato a presidente da República, né? Foi legal, foi um trabalho legal, um trabalho de coragem mesmo, de arrojo. E dali, Caio, você em setembro de 2018... 26 de setembro de 2018. Você foi embora para Portugal.
né? Foi que você ia pro aeroporto, lembra? Eu fui no aeroporto, aí deu O pneu do carro furou. fiquei na estrada, foi uma confusão. Mas o Caio foi embora para Portugal e lá chegando, em terras de Camões. Porque foi assim, eu decidi estudar em Portugal. Eu preciso fazer uma pós-graduação, preciso aumentar o meu conhecimento. Então eu fui fazer uma pós-graduação e quando você faz a pós-graduação, você manda o seu currículo para analisar. E eles acabam, as próprias universidades têm contatos com empresas de comunicação da área. Então meu currículo foi parar no grupo imprensa, que tem a SIC, o Expresso, e acabei chegando até lá. Mas você já foi contratado aqui no Brasil? Aqui do Brasil a gente já cheguei. Já foi com universidade, já foi com um trabalho, emprego já sim, conseguido, os dois, né? exato. Não é fácil. Não também, é fácil, foi assim, foi de Deus, Dirceu. Eu falo porque eu tenho muita fé, então foi de Deus. Mas assim, não é fácil, não é fácil. Então muita gente que está nos assistindo agora, que tem o sonho de morar fora, persista. Se você não tiver emprego, porque assim, não é toda a área que você consegue emprego daqui. Realmente foi muita sorte. Eu acho que quando é para ser, tem que ser. Então assim, quem está assistindo e tem a vontade de ir, mande o currículo mesmo. A melhor forma de você conseguir chegar na sua área é fazer um mestrado, uma pós-graduação, que aí sim fica tudo mais fácil. Tem que estudar bastante, não é verdade? Bastante. Aí, é um conselho dado aí por alguém que vivenciou isso, vivencia e acompanha isso lá fora, né? E como é que é a chegada, Caio? Você que esteve na Irlanda, Portugal, como é que é a chegada num país diferente? Portugal, por exemplo. Apesar de ser a mesma língua, é um povo mais frio. Assim, eles te acolhem muito bem, mas ainda, Dirceu, tem aquele... Não é um certo preconceito com o brasileiro, mas eu acho que eles ficam meio com o pé atrás, pensando, os brasileiros vêm para tomar o nosso lugar aqui no mercado de trabalho. Eles acabam pensando isso também. Mas depois que a gente conhece bem os portugueses, essa é a primeira impressão de quem chega em Portugal tem essa impressão. E eles têm uma cultura muito mais fechada do que o brasileiro. A gente gosta de abraçar, de receber em casa. Eles gostam também, mas não tanto quanto a gente. Então assim, você vai nos supermercados, você pensa que você é mal atendido. Não, mas é o jeito deles. É o jeitão de ser. Não é fácil disso, ainda mais que você está num país que não é seu. Se você tiver uma cidadania portuguesa, que eu acho que quase todo mundo hoje tem uma descendência portuguesa, descendência italiana, né? Descendência europeia. Então fica mais fácil para você ficar legalizado no país. Mas se não, você tem que ou estudar ou fazer um trabalho. E hoje Portugal abre muitas portas para quem é brasileiro. E há muitos imigrantes lá em Portugal? Muito. Eu fiz uma reportagem em janeiro de 2019 para a Rádio Renascença, que é do grupo, sobre os imigrantes brasileiros. De brasileiros legalizados que tiram o título de residência, que vão na Polícia Federal de lá se legalizar, estava em torno de 115 mil brasileiros em 2019. Hoje, pelos dados que a gente tem, já são mais de 200 mil brasileiros legalizados, fora os ilegais. Agora, essa imigração aí, Caio, ela se deve ao quê? Ao desemprego, violência no Brasil, corrupção? Então, a gente conversa com os brasileiros lá, N motivos, mas grande parte por causa de segurança. Porque se você ver, Portugal tem muita gente de norte e nordeste, onde o índice de criminalidade é muito grande. Então eles acabam, você conversa com gente que já foi assaltado N vezes. Então quer uma tranquilidade. Muitos também, por falta de oportunidade aqui no Brasil, acabam tentando uma oportunidade lá fora. Mas há também quem não vá para lá, tenta oportunidade e não consegue e volta para o Brasil. É porque tem um dado aqui que diz que 80% dos números de imigração se devem aos adultos para países como Portugal, Estados Unidos e Canadá. Sim. Então, se tem 200 mil lá em Portugal, Estados Unidos deve ter o dobro. O que acontece? Quando eu fiz essa reportagem em 2019, o Itamaraty me informou, os dados oficiais, na época, que os 3 países que os brasileiros mais migravam eram Estados Unidos, Japão e Portugal. Portugal era o 3º país com mais brasileiros. Era Japão, Estados Unidos e Portugal. Por causa das oportunidades, porque também brasileiro tem muito descendência japonesa, tem muitos parentes japoneses.
Então acabam por indo. Então muita gente acaba indo por oportunidade de emprego ou por oportunidade por causa da segurança. Mas realmente há quem vá com a família, mas há quem vá sozinho também. E é mais fácil você conseguir acesso às universidades lá fora? Dirceu, é mais fácil. Por exemplo, em Portugal, eu faço mestrado em uma universidade pública. É pública entre aspas, porque não é de graça. Tudo lá é pago. A saúde é paga. Então, assim, tem muita gente que acaba falando mal da saúde pública do Brasil. O Brasil, por mais que tenha uma saúde pública ruim, mas tem uma saúde pública de graça, para quem não tem condições de pagar. Em Portugal não, é tudo pago. E a educação não é diferente. Mas assim, para você ingressar, não é difícil, não tem prova, é análise curricular. Por exemplo, na graduação eu não sei como é muito bem, mas numa pós-graduação e um mestrado e no doutorado, eles vão analisar o seu currículo, ver o que você tem de experiência, então, e tem entrevistas também. Então é muito mais fácil do que você fazer um vestibular aqui. E chegando lá em Portugal, você foi trabalhar na rádio, TV e jornal Portugal. Rádio Renascença, Jornal Expresso e na TV SIC. Aqui comparado aqui, é uma TV Globo? A TV SIC é como se comparado à TV Globo. Cheguei, foi assim, a primeira impressão que eu tive, falei, onde eu estou? Porque assim, é muito diferente, Dirceu, porque você está na maior emissora de Portugal, trabalhando com os jornalistas mais conceituados de Portugal. Imagina você chega na Globo, você brasileiro chega em Portugal trabalhando com o William Bonner de Portugal. Então assim, foi um choque da primeira vez. Então depois a gente vai se acostumando e assim, a gente sente um pouquinho mas um pouquinho de receio dos portugueses com os brasileiros. E eu acabei ganhando confiança. E no Jornal Expresso eu acabei conseguindo ganhar assim, destaque com eles, credibilidade com eles, depois que eu consegui uma entrevista com o Michel Temer. Além do Michel Temer, você fez uma entrevista com a Dilma Rousseff, também, né? Com o Lúcio, com o ex-zagueiro da seleção brasileira. Tetracampeão brasileiro, né? Com o Lúcio. Consegui uma autorização para entrevistar o Lula em Curitiba quando ele estava preso, mas por custos acabei não indo. Foi uma outra grande amiga jornalista também do Jornal Expresso, que é correspondente nossa aqui no Brasil. Ela acabou indo para Curitiba entrevistar o Lula. Mas assim, são entrevistas que ficam muito marcadas. Entrevistei o filho do presidente da República de Portugal, o filho do Marcelo Rebelo de Sousa, que deu uma grande repercussão também. Então são entrevistas que acabam entrando assim para a nossa história. A competência, o conhecimento que você tem aqui na comunicação da nossa cidade, da nossa região, aqui no Brasil, né? Você levou para Portugal. Tudo isso eu devo, Dirceu, eu falo que eu devo a 3 pessoas. Eu devo aos meus pais, que assim, são, para mim, como se fossem meu pai e minha mãe, Ronita e o Geraldo. Devo muito ao Zezinho Frigi e devo muito a você pela oportunidade também que você me deu. A oportunidade que você me deu, o carinho, a amizade e os ensinamentos. E um grande amigo também que me deu muita oportunidade, se ele não teria chegado à TV Bandeirantes, foi o Cláudio Nicolini. Grande Nicolini, grande jornalista aqui da cidade. Eu também não fiz muitas coisas erradas, não. Fiz coisas boas, tá aí, ó. Se é isso. Agora, para fechar, Caio, como é que está a imagem do Brasil na Europa? Dirceu, assim, quando o Bolsonaro foi eleito, estava todo mundo criando aquela expectativa. Tanto é que o dólar deu uma boa baixada. Mas assim, a imagem do Brasil está muito manchada por causa desses acontecimentos políticos, essas brigas políticas que acabam não sendo bom para a imagem do país. Então, muitos empresários com dinheiro, muitos empresários europeus com dinheiro querendo investir no Brasil, acabam não investindo por essa briga política. E essa pandemia também que tomou conta do Brasil e da Europa, como é que Portugal está se superando nessa questão? Portugal conseguiu segurar bem. Portugal conseguiu, logo que o Portugal registrou os primeiros casos lá no meados do dia 10 de março, ainda não estava na quarentena forçada, que foi estado de emergência. Só que os portugueses começaram já a ficar em casa, começaram a fazer propagandas em televisão e os portugueses, nós que moramos lá,
ficamos em casa. As empresas começaram a colocar no home office, para trabalhar em casa, e entrou o estado de emergência no dia 16 de março, ficou quase 2 meses no estado de emergência, depois fizeram um plano de desconfinamento, então foram 3 fases. Agora Portugal já está tudo liberado, mas assim, tem algumas regras, aquela regra de distanciamento, uso de máscara, mas Portugal conseguiu se segurar bem por ser um país fronteira com a Espanha, que teve mais de 200 mil casos, mas Portugal se isolou, então conseguiu segurar bem. Legal, Caião. Eu quero te agradecer a sua presença aqui no nosso Pense Nisso. Você que tirou um tempo, 10 dias apenas no Brasil, né? Foi tudo muito rápido, era para ter vindo em abril, mas por causa de voos, cancelamento de voos, ainda bem que eu consegui um voo para estar aqui com vocês. E é tão amigo que ele reservou esses minutos aqui para bater um papo com a gente, porque daqui a pouquinho ele está embarcando de volta para Portugal, onde ele tem um trabalho lá intenso esperando, né? Sim. E com certeza ele vai desenvolver esse trabalho aí, como ele fez aqui, com muito sucesso e de muita qualidade. Caião. Dirceu, um grande abraço. Obrigado, cara. A vocês de São José, obrigado, um grande abraço. E eu vou falar para vocês, esse ano é ano de eleição. Então a gente, né, Dirceu, a gente reclama muitos políticos, mas a gente tem que aprender a votar. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Muito obrigado. O Caio deve voltar em setembro aqui para o Brasil e ele vai estar de volta aqui trazendo mais informações lá de Portugal para o nosso Pense Nisso. Mais uma vez, obrigado, felicidade, saúde, paz e muito sucesso lá em Portugal, Caio. Obrigado, Dirceu, um abraço e a todos os seus telespectadores. Tá, e o Caio foi o entrevistado do dia aqui no nosso Pense Nisso na Tink TV. Muito obrigado pela sua sintonia e volto já já. Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, o Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho, porque é maravilhoso. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece.
Tá aí, mais um entrevistado, mais um assunto interessante que você acompanhou aqui no nosso Pense Nisso na Tink TV. Todos os dias você tem esse encontro conosco e sempre uma surpresa aqui com os nossos entrevistados. E a partir de hoje, o nosso Pense Nisso vai estar homenageando personalidades que tanto fizeram pela cidade e também pela região. Personalidades que deixaram seu nome marcado com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço e que já não estão mais entre nós. E hoje nós começamos esta série homenageando aquele que começou em Pindamonhangaba, passou por Taubaté e aportou em São José dos Campos, onde fez o seu nome no radiojornalismo da cidade. Passou pelas rádios Clube, Rádio Piratininga e Planeta Diário. Quem não se lembra de Antônio Leite? Antônio Leite, um polêmico jornalista, radialista, que todas as manhãs apresentava o Jornal das 7 nessas emissoras. Nesse mês de junho, completa-se 9 anos da passagem do falecimento de Antônio Leite. Antônio Leite, grande jornalista, marcou época, foi professor de tantos radialistas aqui da nossa cidade e da região. Ele é homenageado de hoje nesse Pense Nisso. Antônio Leite, destaque no nosso programa, destaque aqui na Tink TV.